Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, Shalom de Cristo. Voltei para a gente continuar a leitura de 1 Coríntios 11, segunda parte hoje. Já lembro vocês se inscrever lá no canal do YouTube Eclésia Católica de Cristo. Não tenho complexo desse nome. Eu coloquei de propósito o nome mesmo porque as pessoas elas são muito complexadas das coisas, os evangélicos, ok? Então, que o Eterno Deus venha conosco nos ajudar a entender a palavra. Se inscreva lá, oremos, leia a Bíblia em casa, ok? Leia a Bíblia em casa, senão você vai ser enganado por doutrinas estranhas. Mas vamos lá. Começa assim. Hoje é 1 Coríntios 11, versículo 17. Começa assim. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Primeiro, no começo, Paulo fala ali das autoridades, a hierarquia, pai, filho, se tratando de Deus e a humanidade, pai, filho, homem e mulher. Tem uma hierarquia aí no começo de Romanos 11, ok? O pai, que tem um pai e o filho, ok? Se alguém te ensinou que não tem um pai e um filho, você já sai fora dessa doutrina. Tem um pai e um filho. Então, aleluia, glória a Deus. Então, o pai é a cabeça do filho, o filho é a cabeça do homem. Quando estou falando de filho, estou falando de Jesus Nazaré, ok? Quando estou falando de pai, estou falando do Eterno, o Deus que o pessoal fala é de Israel, mas o povo não conhece Deus de Israel. Para conhecer Deus de Israel tem que conhecer as profecias bíblicas, porque é ali que Deus manifesta exatamente. Deus tem muitas qualidades, mas não é a qualidade da palavra. Tem outra palavra. Então, Deus é justiça, é amor, Deus pune, Deus dá presente, Deus corrige, Deus elogia. Então, você não pode prender só, prender é pegar, viu, gente? Só uma parte da Bíblia e ficar ali pegando só em cima daquele versículo, você vai pregar doutrina errada. Mas vamos lá, Deus seja louvado. Então, no começo você vai ver onde está falando sobre homem na igreja com a cabeça descoberta, mulher com a cabeça coberta, a hierarquia de cabeça, quem é a cabeça mais alta, quem é mais baixa, na hierarquia Pai, Filho, Espírito Santo, homem e mulher, ok? Vem aí no começo. Agora vamos aqui que Paulo entra no nosso assunto. Aqui Paulo vai entrar no assunto da Santa Ceia, porque o Senhor Jesus reuniu ali com os discípulos, fez uma ceia parecida a cada Páscoa, mas não era igual. E ele fala assim: fazer isso em memória de mim, quando vocês reunirem. Todas as vezes vocês reunirem, inclusive assim mesmo, viu? E a igreja do primeiro século, ela tinha ceia, toda vez que se reunia. E era uma ceia diferente dessa que se conhece hoje. Mas vamos lá. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Já pensou a igreja que ela se reúne para pior? Gente, mas tem um monte de igreja fazendo isso hoje. Hoje mesmo eu já fiz uma live, já está lá no YouTube ou no Facebook, falando desse modernismo. Imagina, gente, há 2 anos atrás, Paulo falou assim: vocês se juntais não para melhor, e sim para pior. E imagina, gente, para pior. Você imagina você ir para a igreja para ser pior do que você estava em casa? Porque o negócio estava
Mas tem igreja por aí que tá assim. Vamos lá, vem conosco, Jesus. É a palavra de Deus, gente. As pessoas devem estar me condenando por aí, mas eu tô lendo a Bíblia. É só vocês lerem também. Vamos lá. Porque antes de tudo estou informada a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. E eu creio que está tendo muita. Está tendo. Vocês estão reunindo. Não está tendo reverência a Deus. Não tá entendendo o quanto é sagrado o Evangelho. O quanto é sagrada a ceia do Senhor. E que não é brincadeira. E aqui Paulo fala: porque antes de tudo estou informado de haver divisão entre vós quando reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Eu creio que é verdade, é isso que ele está dizendo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Okay? Então tem os aprovados. Tem os aprovados por Deus. E para ser aprovado tem que passar pela prova. Não tem como a pessoa ser aprovada se ela não passar pela prova. Ok? E Paulo falou assim, olha, essas coisas iam acontecer mesmo. Sabe essas coisas estranhas nas igrejas que estão acontecendo? Inclusive no Brasil. Eu tô falando assim no Brasil, gente, porque eu tô fora nesse momento. No momento eu tô fora do Brasil. Por isso que eu tô falando no Brasil, ok? Mas eu acompanho tudo que tá acontecendo aí porque eu prego pro Brasil. Na internet. Então, em glória em nome de Jesus. Ok? E eu vejo muitos vídeos, sim, quer dizer, aqueles que me interessam, gente, porque tem vídeo que eu nem abro. Mas vamos lá. Mas Paulo falou, eu sei que está tendo divisão entre vocês, mas quer saber? É até bom que tenha divisão, porque aí a gente vai ver quem são os aprovados. É, gente. Quem são os aprovados? Preste atenção nas igrejas. Vê quais os que estão realmente pregando o Evangelho de Cristo. E as doutrinas do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo, Pedro, João, dos apóstolos, ok? Vamos lá. Quando, pois, vos reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha aí. Vocês pensam que vocês estão fazendo a ceia do Senhor, mas não é. Vocês pensam que está fazendo culto para Deus, mas não está. Vocês pensam que estão indo para a rua para glorificar o nome de Jesus, mas não é. Você está glorificando o nome dos homens. Vamos lá. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, naquela época, o vinho era bebida normal, mas até hoje, dependendo da nação, o vinho é uma bebida normal. Todo mundo toma. Tudo equilibra, porque a Bíblia adverte contra a embriaguez, ok? Embriaguez é pecado. Embriaguez, comer demais, ok? Também comer demais também é pecado. Então, vem conosco Jesus. Há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Vocês querem comer muito? Come em casa, pelo menos vocês não vão dar mau testemunho aí fora. Ok? Quer comer muito? Quer beber muito? Não é certo. Mas pelo menos faça em casa. Comer demais e beber demais não é certo. Vamos lá? Olha aqui. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente. Então, era para começar todo mundo comendo junto, servindo junto, dividindo. Quem tinha mais comida, porque eles levavam a comida. Quem tinha mais, dividir com aquele que não tinha. Quem tinha uma comida mais melhor, ou tinha só um pedaço de pão. Aquele que tinha comida melhor, dava um pedaço de peixe pro outro. Era assim que era para ser. Mas sabe o que eles faziam? Eles falavam assim, que hora que vai ser a hora da comida? Devia ter
um salão lá, um local onde o pessoal sentava para comer. Ok? Tem o culto. Ó, agora terminou a palavra, terminou o salmo, terminou. Agora nós vamos reunir para comer. Tinha um lugar lá. Estou imaginando aqui, né? Porque as igrejas naquela época eram pequenas, não era grande igual hoje. Mas a ceia era diferente. Aí aqueles que traziam a comidinha melhor, e já via que tinha ali, tinha gente que nem comida tinha trazido, ele já ia lá e comia rapidinho a comida deles. Aqui, gente, tá escrito aqui, ó. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, ou quem come demais, ou quem tem glutonaria, ok? Vamos lá. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? De Adonai e de Hashem, viu, gente? E envergonhais os que nada têm. Vocês estão envergonhando aqueles que não têm nenhum prato de comida para comer. Misericórdia. Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Não tem louvor nenhum. Isso que Paulo está dizendo. Não tem louvor nenhum nisso que você está fazendo. Não tem elogio nenhum. Não tem... Isso não é nenhuma virtude cristã. Não é. Vamos continuar. Porque eu recebi do Senhor. Ó, Paulo falou, eu recebi do Senhor. Porque Paulo teve vários encontros com o Senhor Jesus. Não foi só ali na caminho de Damasco, porque as pessoas não entendem nada do mundo espiritual. Ok? Aqui Paulo falando. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice e o pão. Tomou o pão, primeiro o pão, né? Tomou o pão. Ok? Ele falou, eu recebi do Senhor. Ele não está falando assim, eu recebi de Pedro. Ele falou, eu recebi do Senhor. E Paulo não era ainda convertido quando o Senhor Jesus era vivo, ok? Vamos lá. E tendo dado graça, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Então, na hora de repartir o pão, todo mundo ali tinha que estar tudo junto, na hora de partir, tinha que falar isso, né? Tinha que repetir essas palavras que o Senhor Jesus falou. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, a bebida, ok? Uns dizem que era uma bebida amarga. Não é, e o vinho era dos judeus não é igual a esse vinho de todo mundo. Isso aqui é só uma informação extra. Mas vamos para frente, vamos lá. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ok? Meu sangue, sangue de Cristo. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Vai fazer para relembrar o sofrimento de nosso Senhor e Salvador? Vai fazer para lembrar? Então faz da forma que ele está pedindo. Ok? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém, Jesus. Ajuda, Pai, anunciar a tua... Me ajuda a participar da ceia e anunciar a morte do Senhor, como o Senhor disse. Vem conosco. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ok? Eles achavam que era salvo, estava na igreja, salvação pela graça, todo mundo será salvo. Mas eles estavam participando da ceia indignamente. E aqui não está nem falando de pecado. Porque o pecado se confessa ao Senhor. Ok? E muda o comportamento. Porque também se confessar, mas não parar, livrai-nos, Jesus. Vai ter que estar confessando e mudando. Vai confessar sempre. Perdoar até quantas vezes? 70 vezes 7. Mas é um número infinito, viu, gente? Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Ok? Quando ele fala assim,
que está participando indignamente, lembra lá que as pessoas não pensavam no próximo, comia primeiro que os outros, não dividia. Era disso que ele estava falando, ok? É isso que ele estava falando. Que às vezes a gente escuta outra coisa na igreja, não é? Vamos lá. Examine-se, pois, o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ok? Examine o comportamento de vocês, se está certo. Vocês não dividem o pão, vocês comem primeiro que os outros. Vocês não esperam os outros, não fazem uma oração. Já pega logo sua comida que você trouxe, já come correndo para não ter que dividir. Vamos lá. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sem discernir o corpo. Que mesmo será que Paulo estava querendo dizer? O que é o corpo de Cristo? Uns têm que ajudar os outros. No corpo de Cristo nós não podemos ser egoístas. E o que estava acontecendo ali? O povo estava sendo egoísta. Eu não queria ajudar os outros, eu não queria dividir o pão. Eu não queria... Estava nem com porque era mais pobre. É sobre isso que está falando até, gente. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ajuda-nos, Senhor. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas quando julgados, somos disciplinados com o Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando o Senhor disciplina, é porque Ele não quer que as pessoas sejam lá e vá para o inferno ser condenadas, igual os ímpios, ok? Não reclama. Não reclama da disciplina do Senhor, não reclama. Vem conosco, Jesus. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ok? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunires para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Aqui não está falando de pecado particular que as pessoas cometem. Aqui está falando daqueles que come e não pensa no pobre. Ok? É isso. Tem compaixão, Senhor. Ajuda-nos. Às vezes a gente não está ali fazendo a ceia, porque hoje em dia nem faz mais a ceia assim na igreja, né? Mas às vezes lá no seu dia a dia, você não ajuda o pobre. Ok? É muito importante, qualquer religião. Gente, meu cabelo tá rebelde, mesmo eu molhando ele fica assim, abençoado. Então, ok? Em todas as religiões, gente, qualquer uma, dividir o pão é sagrado. Quando Paulo falou aqui, vocês não estão sabendo discernir o corpo, gente. Igual eu vejo muitos pastores pegando em outras coisas. É Deus que nos mostra o que está escrito. É só você analisar o texto do começo ao fim. Não fazer igual esse pessoal aí que pega um versículo, o capítulo todinho, pega 2 versículos e quer pregar só com 2 versículos. Não dá, gente. Você tem que ler o texto todinho. Texto fora de contexto traz pretexto. Tá cheio de pretextos nas igrejas. Então, vamos lá. Então é isso, ok? Deus vem conosco. Nos ajuda. Então,
Vamos dar um jeito, a gente faz assim. Agora, um copinho assim, de nada, não tem como a pessoa embebedar, né? Não, nem vinho, só suco de uva. Sim. Um pedacinho de pão assim, dá pra todo mundo. Mas e na sua casa? Você tá pensando no pobre? Você tá dividindo o seu pão? É isso que o texto fala, mas o povo não prega. Vem conosco, Jesus. E eu vos deixo aqui que eu acabei. Se alguém tem fome, come em casa. Ok? Por quê? Paulo quis dizer assim, olha, come um pouco em casa, nem vem em jejum para a igreja. Provavelmente muitos iam de jejum, né? Se for o caso, não venha de jejum. Come um pouco em casa, para vocês não estar com tanta fome assim, para dar esse vexame. Para correr e comer logo a sua comida tudo e não pensa do teu irmão que está do teu lado que não tem comida para comer. Porque assim, antigamente era assim. Ok? Mas, como que as pessoas dizem? As pessoas falam assim, o princípio é o mesmo. Qual é o princípio aqui? É dividir o pão. Mesmo que as ceias mudaram hoje nas igrejas, mas os crentes precisam aprender a dividir o pão. Vem conosco, Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Gente, eu vos deixo aqui. Até a próxima. Pai, Shalom. Se inscreva lá no meu canal, Eclésia Católica de Cristo. Deus vos abençoe. Eu deixo. Quem ficar até o final, eu abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você receba uma bênção na saúde, na vida financeira e na sua vida familiar. Se não tem família, com amigos, seja abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, Shalom.